dia 31 de outubro de 2016, completaremos 499 anos da Reforma Protestante, porque foi exatamente nessa data, de 31 de outubro de 1517, que Martinho Lutero pregou suas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Ele, que era um monge, que via uma série de coisas erradas na igreja da época, e inconformado, movido pelo Espírito Santo, acredito eu, ele tomou a iniciativa de ser usado por Deus para reencaminhar a igreja para a direção correta, que é em direção a Jesus. E este vídeo eu estou gravando no dia 21 de outubro de 2016, exatamente 10 dias antes do dia da reforma, e um dia depois de postar o vídeo sobre fadas e anjos, porque Deus foi colocando as coisas na minha cabeça. A minha intenção era gravar o vídeo só no final de semana, mas achei melhor gravar hoje, aproveitando que já estava tudo esquematizado aqui, que Deus colocou tudo na minha cabeça, para gravar esse vídeo o mais rápido possível. Porque eu pretendo postar esse vídeo dia 28, porque dia 28 é sexta-feira, na sexta-feira que vem no caso, e a maioria das igrejas comemoram o dia da reforma no sábado ou no domingo. Então este vídeo é voltado principalmente para você que já é cristão, tanto aqueles que já são cristãos há muitos anos, que tem mais de 20 anos, ou 30, 40, 50 anos de igreja. E esse vídeo também é voltado para você que acabou de se converter, que está com aquele gás todo, com aquela chama queimando em seu peito, querendo pregar o evangelho para todo mundo, querendo levar todo mundo para Jesus Cristo. E minha intenção é fazer o seguinte: refletir a respeito de uma nova reforma protestante. Acredito que seja a última reforma antes da volta de Cristo. Acredito que seja o último avivamento da igreja antes da segunda vinda de Cristo. Antes de Cristo levar para si a sua noiva, a igreja. E igreja, no sentido de povo de Deus escolhido, corpo de Cristo, igreja invisível, abrangendo todas as denominações que seguem a Jesus Cristo como o único ser salvador de suas vidas. Mas infelizmente, como nós estamos vendo, tanto dentro quanto fora das nossos arraiais, que a situação vai de mal a pior. De um lado, temos os extremamente religiosos e do outro lado os extremamente libertinos. Entre os extremamente religiosos existem aqueles, no lado extremamente religioso, existem aqueles que vivem um evangelho superficial, que estão, em vez de encararem a denominação como um dos meios de se chegar até Jesus Cristo, eles encaram a denominação como o meio, como se fosse o único meio de chegar até Jesus Cristo, ou então como se fosse um fim em si mesmo, vivendo para a sua denominação e não para Cristo, como se a denominação fosse mais importante que Cristo, e impondo uma série de regras, rituais, tradições, ou até modismos, e muitas vezes impondo coisas, fardos tão pesados aos fiéis, exatamente como os fariseus faziam na época de Jesus. E dentre esses fardos estão novas indulgências modernas, sob a forma de objetos e utensílios que são vendidos a preço de ouro, como se os detentores desses objetos ou utensílios tivessem mais fé, tivessem um status maior, uma posição maior no reino de Deus do que aqueles que não têm tais objetos. E do outro lado, no grupo dos libertinos, temos aqueles que encaram que a graça como algo superficial, algo muito ralo, muito relativo. E em nome dessa graça superficial, eles veem o pecado como algo subjetivo também. E o movimento Nova Era exatamente encara isso, que não existe pecado, e eles veem a graça como algo tão superficial que eles, em nome dessa graça, dessa falsa graça, eles praticam uma série de barbaridades e aceitam as barbaridades como se fosse algo normal, como se fosse algo aceitável diante de Deus. E participam de shows seculares, vão pra balada, usam drogas, fazem sexo antes do casamento, relacionam-se com pessoas do mesmo sexo,
Aliás, com relação ao homossexualismo, eu diria o seguinte: no grupo dos religiosos, aquele, é, existem aqueles que, em vez de acolherem o homossexual para que ele seja restaurado espiritualmente e aceite novamente sua condição de homem, no caso dos gays, ou aceite novamente sua condição de mulher, no caso das lésbicas, eles simplesmente humilham, maltratam, zombam, amaldiçoam, expulsam, deixam a Deus dará homossexual. E do lado dos libertinos existem aqueles que encaram o homossexualismo não como um pecado, mas como uma escolha, um direito, sei lá, como algo que a pessoa escolheu, um estilo de vida, e até procuram textos na Bíblia para apoiar o homossexualismo. E dentre uma série de outras coisas que poderia elencar aqui, mas eu quero que esse vídeo seja o mais curto possível para alertar você, cristão, de que nós precisamos. Eu não sei se essa nova reforma será possível, eu não sei se dará tempo de fazer essa nova reforma, porque as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando, mas eu queria que pelo menos você, no seu grupo, se você é fiel a Cristo, se você faz parte de uma igreja fiel a Cristo, permaneça fiel, não esmoreça, não desista. E continue pregando o Evangelho, continue fazendo sua parte, continue vivendo o Evangelho. Não apenas pregue, mas viva o Evangelho no seu dia a dia. Não seja um religioso que vive o Evangelho de uma forma superficial, de uma forma apenas externa. E não seja um libertino que faz uma série de barbaridades, se peca, como se a graça permitisse que você pecasse, o que é uma heresia. Ou seja, existe heresia tanto do lado dos religiosos, aqueles religiosos é claro que no mau sentido da palavra, né? Porque a religião, esse é o verbo religar, vem do verbo religar, que significa a necessidade que o ser humano tem de voltar a ter contato com Deus, mesmo sem saber quem é esse Deus, mesmo sem conhecer a Deus. Então, apesar do pecado, Deus deixou no coração do ser humano essa necessidade de algo mais, de que essa consciência de eternidade, de que existe algo superior, de que existe alguém superior. Então, se você não pregar o Evangelho para essas pessoas, que o mundo jaz no maligno, milhões de pessoas estão indo para o inferno a todo momento, e Deus cobrará de nós o sangue dessas pessoas que estão indo para o inferno. O sangue dessas pessoas cairá sobre nossas cabeças se não fizermos nada. Senão, nós devemos pregar o Evangelho com palavras, sim, mas também com atitudes, com nossa vida. E ainda que essa nova reforma protestante não seja possível, ainda que não haja tempo de haver essa nova reforma, que essa reforma comece pelo menos em cada um de nós. Como o caso daquele beija-flor que quis apagar o incêndio de uma floresta inteira apenas com a água que tinha no seu biquinho. Ia e voltava várias vezes para tentar apagar o fogo, apesar de aparentemente ser algo inútil, mas pelo menos ela estava fazendo a parte dela. Ou como o caso daquela pessoa, aquele homem que estava na praia, uma praia cheia de estrelas do mar, aí ele jogava as estrelas do mar uma atrás da outra, e a pessoa perguntando: por que você está fazendo isso? Que diferença faz? Aí a pessoa joga a estrela do mar novamente e ele fala, e apontando para a estrela que ia jogar no mar, ele fala assim: para ela faz diferença. Então, faça diferença no mundo. Se essa reforma protestante, essa nova reforma protestante que eu estou falando, não for possível, por não haver tempo suficiente até a volta de Cristo, pelo menos seja a reforma, que as pessoas vejam Cristo em você, por meio do seu testemunho, de sua vida. E não faça parte nem do grupo dos religiosos, nem do grupo dos libertinos, mas faça parte do grupo daqueles que creem em Cristo, daqueles que vivem o Evangelho de Cristo. Seja você de qual denominação for, mas se a sua denominação serve a Jesus Cristo, sirva a sua denominação não como um fim em si mesmo, mas como um dos meios pelos quais as pessoas terão acesso a Jesus Cristo. Faça parte de uma comunidade, faça parte de uma igreja, mas não encare a igreja como um clube, como uma balada, uma casa de espetáculos, um circo, um teatro, mas encare a igreja como uma família, como uma casa de Deus, uma casa de oração, e ao mesmo tempo como um hospital, onde as pessoas são tratadas espiritualmente, as pessoas são curadas, não por nós, mas pelo Espírito Santo.
que o Espírito Santo nos usa para curarmos as pessoas, para levarmos a Cristo até o coração dessas pessoas e fazê-las regenerar, fazê-las passar por uma metanoia, uma mudança de mente, não apenas por uma metamorfose espiritual, mas por uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade, uma mudança de caráter. E eu gostaria de deixar rapidamente alguns textos bíblicos. O primeiro deles, obviamente, tem tudo a ver com a data a qual estou me referindo, que é o de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, que é o texto bíblico que Martinho Lutero usou para defender a reforma protestante. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas justo viverá pela fé. E com relação ao excesso de regras, ao excesso de normas, e também ao excesso de concessões a um falso evangelho, heresias também, existe um texto, na verdade são dois textos parecidos, que o apóstolo Paulo usou uma frase muito usada na época, entre os gregos, na cultura grega, para escrever essas duas passagens. 1 Coríntios 6, versículo 12, e depois 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, eu tanto não devo me deixar dominar por aquilo que eu acho que é certo, mas na verdade não passa de algo carnal, de algo mundano. Só porque me faz bem eu devo aceitar, eu devo divulgar, quando na verdade estou desagradando a Deus, estou envergonhando o evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo também não devo me apegar a coisas a superficialidades, a normas, regras e rituais de origem meramente humana, que em nada acrescentam ao coração das pessoas, porque muitas pessoas que hoje são ateus, agnósticos, ou então os desigrejados, pessoas que não conseguem mais fazer parte de igreja nenhuma, eles não suportam mais o excesso de coisas assim que eles veem como inúteis. Eles querem a volta da essência do evangelho, eles querem a volta da pureza do evangelho. E por isso que as pessoas estão abandonando as denominações. É claro que nós não devemos abandonar a nossa denominação, devemos continuar fazendo parte dela, mas não ver a denominação como um fim em si mesmo, mas como um dos meios pelos quais chegamos até Cristo. E outro texto é o de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aqui fala sobre o novo nascimento, sobre ser regenerado, sobre ser realmente mudar, aquela que eu falei de não apenas metamorfose espiritual, mas metanoia, mudança de mente, uma nova visão a respeito do mundo e principalmente a respeito de Deus, no qual nós somos cheios do Espírito Santo, não porque falamos língua estranha, não porque pulamos, viramos cambalhota, nada disso, mas porque a partir do momento que nós recebemos a Jesus Cristo como o suficiente Salvador, nós já somos cheios do Espírito Santo, nós já recebemos o Espírito Santo. E sobre a liberdade, digamos assim, o texto de Gálatas, capítulo 5, versículos 13 a 17, fala sobre a liberdade, a carne e o Espírito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede e não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, em vez de lutarmos uns contra os outros, apontarmos os erros uns dos outros e acabamos dividindo a nós mesmos, devemos nos unir. É claro que deve haver repreensão, deve. Este vídeo está sendo um vídeo de exortação, de repreensão também. Mas não devemos assim difamar irmãos em Cristo, não devemos ofender irmãos em Cristo, buscar o mal deles. E muito pelo contrário, devemos abrir os olhos deles, sim, mas para trazê-los de volta para o Evangelho, não para afastá-los ainda mais.
não para mandar os profundezas do inferno, mas para trazê-los para junto de nós, para que nos unamos como corpo de Cristo, como família de Deus, para vencermos juntos as armadilhas do inimigo, as setas inflamadas do maligno, por meio do conhecimento da palavra de Deus, por meio do conhecimento do Evangelho, da ação do Espírito Santo em nós e por meio de nós. E sobre a graça, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, as boas obras em si de nada valem, porque as religiões pagãs, as doutrinas que não tem nada a ver com o cristianismo, elas pregam as boas obras, elas pregam a iluminação, a salvação, seja lá o que for, por meio das obras. Por meio praticando boas obras, você consegue uma posição melhor, você consegue a iluminação, seja lá o que for. Mas o Evangelho diz que as boas obras são a consequência da ação do Espírito Santo em nós. Que não devemos fazer boas obras para alcançar a salvação, e sim crer em Jesus Cristo, recebê-lo como o suficiente Salvador nas nossas vidas, receber o Espírito Santo, para então que o Espírito Santo nos direcione para fazermos essas boas obras. Ou seja, as boas obras não são uma barganha com Deus, mas sim uma consequência da ação de Deus em nós e por meio de nós. E finalmente, o texto de Hebreus, capítulo 20, versículos 24 e 25, diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Por isso, se você conhece alguém que era do meio cristão e se afastou, seja pelos motivos que eu elenquei aqui, ou por outros, ou mesmo porque essa pessoa nunca se converteu de verdade, porque a fé dela esfriou, não desista dessa pessoa, ore por essa pessoa, faça de tudo para conduzir essa pessoa novamente para o Evangelho, mas não critique, não ofenda, não humilhe, porque Deus não chamou você para ser juiz, mas Deus chamou você para ser guia dessa pessoa, para ajudar essa pessoa a voltar para o aprisco, para a ajuda dos irmãos. Às vezes essa pessoa que está afastada, ela está sendo tão cristã quanto as pessoas que estão dentro da igreja. Muitas vezes fofocando, falando mal dos outros, semeando intrigas, brigando por cargos. Mas essas pessoas que estão fora da igreja, elas estão mais vulneráveis à ação do inimigo, elas estão mais vulneráveis à ação do maligno. Portanto, o nosso papel é de trazer essas pessoas de volta para que, por meio de tudo aquilo que Deus fez na vida dela, por meio de tudo que essa pessoa representa para o reino de Deus, ela possa contribuir muito para o reino de Deus. Então que esse vídeo possa ter feito diferença na sua vida e que comemoremos não o Halloween, mas a Reforma Protestante, porque o mundo comemora o Halloween por influência maligna, mas nós, filhos de Deus, servos de Jesus Cristo, comemoramos o dia em que a igreja foi novamente encaminhada para os trilhos corretos, em direção a Jesus Cristo. Então que Deus abençoe, que Deus oriente, que comemoremos o dia da Reforma Protestante, e não o Halloween, nem o dia do Saci. Se você gostou desse vídeo, curta ou compartilhe, são os favoritos. Inscreva-se no meu canal se ainda não for inscrito. Então que Deus abençoe e até depois, se quiser.